Beleza? É isso. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso encontro sobre como revisar e melhorar sua tese ou dissertação com IA sem plágio. Afinal, o que mais você vê na internet é pessoa falando de como escrever com IA, né? Como escrever com IA? Como escrever com IA? E um monte de gente querendo aprender a escrever com IA. Só que é curioso. Aí a pessoa escreve. Depois que ela termina tudo, ela não sabe revisar com IA. Você já parou para pensar nisso? Que a maioria das pessoas que usa IA não sabe revisar com IA. Então, existe hoje uma tara por aprender a escrever com IA. E às vezes a pessoa ainda manda mal porque ela usa essas IA genéricas. E aí, na hora do vamos ver, quando ela vai precisar revisar, afinal todo texto precisa de revisão, ela não usa IA. Então, esse encontro é um encontro bem importante, que na verdade todo mestrando e doutorando deveria assistir. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje, se você usa IA só para escrita, você usar uma Ferrari só para tirar da garagem e colocar na garagem. Esse é o nível. Então a gente precisa saber usar IA para todos os momentos, inclusive para revisão, tá bom? Se você está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe Assense. Sou professor de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos. Estou aqui na internet desde 2014. E nessa internet eu fiz o primeiro curso de inteligência artificial para acadêmicos assim que foi lançado o ChatGPT. E sou criador de IAs. Nós lançamos a nossa primeira IA em 2024, se chama Acadêmico 24 Horas, e hoje nós temos outras 18 IAs lançadas e temos milhares de usuários e obviamente você faz parte disso. Alguns aqui já são do Acadêmico 24 Horas, hoje vão ser hoje, né? E principalmente, nós auxiliamos mestrandos e doutorandos através da nossa mentoria Ponto Final a escreverem suas teses e dissertações. Inclusive, você também vai fazer parte da mentoria Ponto Final hoje que eu vou te convidar. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos entender uma coisa. Primeiro, assim, os problemas de uma revisão, né? A gente pode separar em dois momentos. Vamos pensar aqui o do pré-IA. Momento pré-IA. Quais são os problemas geralmente que apareciam, né? E aparecem alguns porque tem gente que ainda usa o modelo pré-IA. Geralmente a pessoa usa a revisão como procrastinação. Procrastinação. Então, o que que é mais fácil para o cérebro? Ele construir um capítulo novo do zero ou ele revisar o anterior? A maioria das pessoas, o cérebro vai preferir revisar o anterior do que construir do zero. Aí o que acontece? A pessoa usa a revisão para procrastinar. Pessoa, especialmente quem não tem método de escrita. Você na nossa mentoria vai receber o método em 10 de escrita. Você vai ver que revisão tem dia e tem hora para acontecer. Só que o nosso cérebro prefere revisar várias vezes o mesmo texto do que construir um novo do zero. É por isso que às vezes a gente erra coisas banais, tipo ortografia. Você fala assim, cara, já passou por essa? Você revisou o texto 15 vezes, aí você manda o texto, a pessoa que vai ler o texto em um minuto acha um erro de português. Por quê? Você usou a revisão tanto que você teve um efeito colateral. E aí isso passou a prejudicar o seu texto. Porque você começa a revisar, ele começa a virar um Frankenstein. Então isso é um problema sério. O outro problema é a pessoa que não sabe revisar, não tem um critério de revisão. Ela acha que revisar é reler. Se revisar fosse reler, o verbo seria reler e não revisar. E a terceira coisa, a pessoa que tem um vício do olhar. A pessoa vai revisar, mas ela só consegue enxergar um tipo de coisa. Ela só consegue enxergar uma dimensão da revisão. Vamos supor, ela só consegue revisar a parte teórica, ou ela só consegue revisar a formatação, ou ela só consegue revisar a parte de resultados. Ela não consegue ter um olhar, até porque ela não tem um checklist de revisão mais macro. E aí o que acontece é que ela até melhora certas coisas, mas são somente aquelas coisas que ela olhou, e não todas. Então, muitas pessoas cometem esse erro antes da IA. E talvez você esteja cometendo esse erro até hoje, quando você pega para revisar mesmo um texto que você produziu na IA. Agora,
O problema de revisão com IA é isso daqui, ó. Primeiro problema, a pessoa usar uma IA genérica. O que que é IA genérica? É IA que não é treinada para escrita acadêmica. Ela é uma IA genérica. É uma IA que é treinada para qualquer coisa. E se ela faz qualquer coisa, ela não faz nada bem. Por exemplo, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Claude, Perplexity. São IAs genéricas que não funcionam para o mundo acadêmico. Inclusive, o próprio ChatGPT publicou um artigo científico em que ele reconhece isso. Quem já leu esse artigo científico aqui? Você pega na internet. Por que os modelos de linguagem alucinam? Então, se ele alucina para gerar aquele texto, você imagina para analisar criticamente um texto que você manda para ele. Então, IA genérica é um problema, gente, para revisão. Não vai revisar bem. Outro problema é a pessoa que não sabe promptear. Ela não sabe simplesmente pedir bons prompts. Não sabe engenharia de prompt, né? E honestamente, você só é obrigado a saber engenharia de prompt se você vai usar uma IA genérica. Porque se você vai usar uma IA treinada que vem com engenheiro de prompt embutido, você não precisa saber promptear. O problema é que hoje na internet as pessoas querem que você aprenda engenharia de prompt. Faça o meu curso de chat GPT para acadêmicos. Você fica aqui 30 horas aprendendo engenharia de prompt. E nem aprende, porque a pessoa que está te ensinando não sabe engenharia de prompt. E olha aí, olha a receita do insucesso. Então, não saber promptear é um problema. A pessoa não sabe engenharia de prompt, aí ela usa péssimos prompts da internet. Eu vou te falar uma coisa. Sabe quais são os meus posts que mais geram engajamento? É quando eu coloco lá no Instagram um prompt genérico de internet, que não funciona. É muito melhor e muito mais eficiente ela assinar o Acadêmico 24 horas, que ela gera quantos prompts ela quiser, que são alfaiate, são prompts que funcionam para ela, do que ela ficar em prompt genérico de internet. Às vezes ela paga R$ 500 no prompt de internet, sabe? Péssimos prompts. A gente já vai ver, inclusive, o que é um prompt de alfaiate. E aí usam prompts que não dialogam com o algoritmo da IA. A pessoa pega um prompt lá da internet, de um guru de Instagram, aí o guru fala, isso daqui é o mega prompt blaster para teses de doutorado. Aí ela vai usar na tese dela para revisar, não consegue. Por quê? Porque aquele prompt funciona no chat GPT e você está usando o Gemini. Ou então, que é pior, alguém poderia dizer, não, mas eu vi o cara usando o chat GPT, eu também uso o chat GPT. Só que o cara gerou no modelo 4O, e você está usando o 5.2. Não, eu vi que ele gerou no 5.2, eu também uso 5.2. Ok, mas ele gerou 2 meses atrás. O algoritmo já mudou. Gente, você usa prompt de internet, é a mesma coisa que você ir na padaria e ao invés de você pegar o pão fresco, pão francês do dia, você pega o pão que está lá há 4 dias. Não vai ser a mesma coisa. E o outro problema de, de IA é não revisar, não usar IA para revisar, né? Então são coisas importantes. Agora, se você quer fazer uma boa revisão com IA, a primeira coisa que você tem que saber é que revisão tem um momento para acontecer. Você vai ser meu mentorado hoje e você vai ver que a gente não faz revisão a qualquer momento para procrastinar, para cumprir horário ali na hora da. Já que você tem 10 minutos livre, vou revisar. Não. Então tem momento para acontecer. E o bom revisor ele já começa entendendo que o outro lado, que são os softwares antiplágio, são péssimos. Nenhum software antiplágio presta. Então você que está aqui nessa aula e fala assim, ai, eu entrei nessa aula porque eu quero escrever um texto que passa nos softwares antiplágio. Nenhum texto vai passar. E se passar, foi sorte. E se você rodar ele de novo, provavelmente ele vai dar plágio. Foi super sorte. Por quê? Porque nenhum software antiplágio presta, tá? Inclusive, eu já vou aqui falar umas coisas que quem já assistiu umas 3 aulas minhas ou 4 já sabe.
Não existe crime de plágio de IA, tá? O plágio é um crime previsto no Código Penal. É violação de direito autoral, o crime de plágio. Violação de direito autoral. Eu não tenho como violar o direito autoral do Acadêmico 24 horas. Ó. Tá aqui o Acadêmico 24 horas. O que você gera nele é seu. O que você gera no Super Agent, que é outra IA que você vai ganhar na nossa mentoria, é seu. A IA não é titular de direitos. Então, quem acusa o outro de crime de plágio, na verdade está cometendo um crime. Ou é a calúnia ou é a difamação, dependendo de como está falando. E nenhum software funciona, gente. Você não precisa confiar em mim, não. Né? Olha aqui, ó, Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ó, 99% IA, entendeu? Cara, Getúlio Vargas caiu na IA com o discurso dele, no Dia do Trabalhador. Tom Jobim caiu na IA com Garota de Ipanema. Muitos problemas de vocês de não usarem IA é porque vocês são vítimas de um terrorismo que existe em certas universidades, acompanhado de uma desinformação. Porque nenhum software presta, nenhum. Quer que eu dê o nome aos bois? Exemplos de softwares que não prestam. Turnitin, Copyleaks, Smodin, GPT-0, Originality, nenhum presta, tá? Qual é o modelo de negócios deles? Dois modelos. Primeiro, instituições. Eles vendem acesso para as instituições acharem que estão patrulhando a vida dos outros. E aí eles ganham dinheiro das instituições que querem rasgar dinheiro. Infelizmente, algumas rasgam dinheiro com o nosso imposto. E dois, eles ganham do usuário final. Porque é um modelo muito legal. Ele chega e fala assim: olha só, o seu texto tem 70% de plágio. Você quer resolver isso? Compra o nosso humanizador aqui. Aí você compra o humanizador. Aí ele fala assim: agora roda aí o seu texto. Aí vai dar 0% de plágio. Por que que vai dar 0%? Porque quando ele gera o texto no humanizador, ele cria uma coisa em engenharia de prompt chamada rastro. É como se ele colocasse uma impressão digital de que ele fez aquele texto. Então, quando você submete a ele de novo, vai dar 0%, que ele vê que é ele que fez. Entendeu? Então, assim, se você hoje está preocupado em usar IA por causa dessas coisas anti-plágio e tal, você precisa se proteger. E você se protege tendo conhecimento, né? A própria palavra diz conhecimento liberta. Então, você precisa ter conhecimento, você precisa ter instrução, você precisa ser protegido, você precisa ter passo a passo. Uma das coisas que eu mais gasto tempo hoje na nossa mentoria ponto final é em proteger os nossos mentorados. Tanto é que a gente garante a aprovação, né? Qual mentoria garante a aprovação? Nenhuma, a gente garante a aprovação. O olhar integrador da revisão. Quando você faz a revisão, não adianta você revisar interpretando aquela página como isolada de todo o argumento do texto. Só como a pessoa não tem método de escrita, quando ela vai revisar, fica aquele Frankenstein. Então, o olhar integrador. Quando eu estou revisando a parte teórica, eu já tenho que colocar na minha cabeça se aquela parte teórica conversa com a parte empírica. Por exemplo, eu estava hoje fazendo uma análise de uma tese de doutorado, de uma mentorada nossa da mentoria Ponto Final, uma tese muito interessante sobre cadeia produtiva do açaí no estado do norte no Brasil. E aí ela estava pegando uma cidade específica do estado do norte. Porém, quando a gente vai para a parte teórica dela, ela está falando de Portugal, está falando de capitalismo, está falando de globalização, está falando de um monte de coisa que não necessariamente dialoga com a pesquisa dela. Se ela analisa isoladamente, assim como eu analisei hoje o capítulo um dela, o capítulo 2 dela, isoladamente está show de bola. O problema é na integração entre a parte teórica e a parte empírica,
você tá como se estivesse usando uma bala de canhão para acertar uma mosca. E aí não faz sentido. Então, hoje, dentro da nossa mentoria, uma das coisas que mais as pessoas pisam na bola, porque elas entram e já marcam comigo, né? Aí me manda o texto. É o quê? Pessoa não tem um olhar integrador. E gente que vai defender daqui a um mês. Entra na mentoria e a gente olha e a pessoa chega depois e fala assim: cara, ainda bem que eu entrei, que eu ia me queimar com isso. O texto parece um aglomerado de partes independentes. Parece um monte de ilha isolada. E isso é um problema para revisão. Tá clara essa ideia, gente? Bota aqui no chat. Essa explicação tá clara do olhar integrador? Porque muitos de vocês não pensam nessa lógica. Inauguram um monte de categoria teórica lá nos capítulos 1 e 2, e aí quando eu vou para os seus resultados de pesquisa, eu não vejo uma categoria teórica. Então, ficou estranho. Tá claro, né? Tamo juntos? Bota aqui, cadê os bots? Tem os bots, vem pra cá, não falam nada. Tem os bots e tem os concorrentes. Tem os concorrentes que vêm assistir minhas aulas, os caras não mudam nem mais a piada, eles fazem a mesma piada que eu faço, né? E olha que as minhas piadas são ruins. O cara não se dá nem o trabalho de melhorar a piada. Então vamos lá. Como tornar um texto melhor? Duas maneiras básicas e depois a gente vai aprofundar. Melhorar aquilo que já foi escrito. Então, um primeiro raciocínio de revisão é retrospectivo. Você olha o que já foi feito e fala assim, vamos embora para cima, né? Inclusive, quem está no Instagram, vem aqui pro Zoom, tá? Manda lá no direct Tese 23. E trazer novos conteúdos. Isso daqui é um olhar prospectivo. Revisão só com olhar retrospectivo não funciona. Por quê? Porque você precisa ter um olhar do que faltou. Então, o que está faltando? O que eu preciso desenvolver? Não é somente eu ficar olhando lá, vou alterar isso aqui, vou alterar aquilo, aquilo. Não, o que eu preciso construir também. Então, toda a revisão sua vai ser nesse duplo movimento, seja para um tópico, seja para um capítulo, seja para a tese inteira, tá? E de onde que vem a autoralidade? De uma série de fatores. Primeiro, de uma IA treinada, né? Como, por exemplo, o Acadêmico 24 Horas ou Super Agent, que são IAs treinadas para acadêmicos. De você conduzir a IA, né? De você conduzir a IA com as suas perguntas, com os seus prompts, né? O prompt em si que você vai usar, né? Pensa comigo, cara. Olha só. Se eu chego aqui no engenheiro de prompt do Acadêmico 24 Horas, e ó, vamos ver aqui um exemplo. Quero que você elabore um prompt completo de revisão da minha tese de doutorado sobre polímeros na indústria farmacêutica. O prompt será usado no robô escrita acadêmica do acadêmico 24 horas. Aliás, do robô peer review, desculpa. Olha só isso. Isso é um prompt de alfaiate, lembra? Ele é usado no Academia 24 horas, num robô específico, vai ser usado hoje, é pão quente, padaria, e para o que eu preciso, e não um genericão de internet. E aí você vai ver. Isso daqui é desejo. Ele converte um desejo em realidade. Olha o tamanho desse prompt. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tese de doutorado sobre polímeros, vou pedir para ele ler e vou aplicar esse prompt. Olha o tamanho disso, gente. Por isso que, para mim, hoje não faz sentido alguém parar a dissertação, parar a tese para fazer um curso de chat GPT, de Gemini, que você vai fazer um curso de engenharia de prompt, se te ensinarem isso. Que o que eu vejo na internet é um monte de gente de achismo, que não sabe nem o básico de engenharia de prompt, explicando engenharia de prompt. Olha o tamanho desse prompt.
Você não acha que a sua revisão vai ser melhor se você entregar um prompt desse tipo? Olha isso, tá vendo? Realizar um peer review completo construtivo de tese de doutorado sobre polímeros, avaliando sua qualidade técnica. Os critérios de sucesso incluem: pá, tarefa, pá, entrada, saída, como eu quero o parecer, ó, forças gerais, fraqueza, sugestões, impacto. Tá vendo, gente? Um checklist. O que que eu faço? Eu copio isso daqui e faço, aí uso aqui no peer review, ó, e colo aqui e eu faço a revisão da minha tese. Agora, eu vou te provar como que sai diferente. Lembra, esse meu desejo aqui é para usar na Academia 24 horas. Olha como o prompt sai diferente. Por isso que você não pode usar prompt genérico. Eu vou fazer igualzinho, só vou mudar a IA que eu vou usar. Ó. Ele vai ser usado no DeepSeek, por exemplo. O resto é todo igual, hein? Eu só mudei a IA que eu vou usar. Você vai ver que a anatomia do prompt é diferente. Por quê? Porque o algoritmo do DeepSeek é diferente do algoritmo da Academia 24 horas, que é diferente do Gemini. Olha aí. Ele já fez aqui uma introdução que o outro não tinha. Olha como é que tá. Olha a lógica, como é que muda. Tá vendo? Por que que eu tô te mostrando isso? Porque você hoje usar prompt genérico, você só tá perdendo tempo. Você só tá melhor do que na frente de quem não usa prompt algum, tá? Então o prompt importa para gerar essa autoralidade. E é óbvio como que você alimenta a IA, porque você vai alimentar a IA com a sua tese, não é isso? Então como que você alimenta a IA? Também vai ajudar. Então olha aqui, ó. Esse daqui é o prompt para o DeepSeek. Não precisa ler, só olha a anatomia, veja como fica diferente. Olha como é que fica diferente. Vamos voltar lá no do Acadêmico 24 horas, ó, para você ver como que cada algoritmo é de um jeito. Tá vendo? Bem diferente. Aí tem gente que fica atrás do prompt perfeito. Você vai mandar o prompt? Não vou mandar o prompt. Você gera o prompt no engenheiro de prompt para o que você precisa. Essa é a lógica. Vamos lá. Até aí caminhamos bem, né? Tudo certo? Vamos embora para cima. Primeira coisa, lembra que a revisão é retrospectiva e prospectiva, né? Então, eu quero primeiro trabalhar a revisão retrospectiva e depois a gente vai trabalhar a revisão prospectiva. Beleza? Primeiro, tipos de revisão com IA. Primeira coisa que você tem que decidir é o que você vai revisar. Primeiro, eu vou revisar tudo que envolve meu conteúdo. Coerência do conteúdo, se as coisas estão bem, estão mal, seja lá o que for. Aí eu vou para o peer review, que é o nosso robô mais utilizado para revisão. Eu posso fazer isso de duas maneiras, tá? Primeira maneira, ir direto no chat do peer review. Segunda maneira, ir no engenheiro de prompt e depois ir no chat peer review. Vamos lá. Você viu aqui, né? Eu gerei um prompt. Eu gerei um prompt aqui. O que que eu posso fazer? Copio esse prompt e uso no robô Peer Review. E a segunda maneira sou eu direto nele. Como você já aprendeu a primeira maneira, que é gerar e depois vir aqui, eu vou fazer agora a segunda, vou até inverter, a segunda maneira, que é simplesmente ir no chat. Como é que eu vou fazer? Olha só. Eu vou subir aqui uma tese de doutorado que eu baixei aqui, aleatória, tá? Deixa eu pegar aqui exemplo de tese de doutorado. Pegar a tese de doutorado aleatória da internet. Eu nem sei se é legal, não é? Se ela é boa, não é? Não importa. E também não importa quem é o autor, ela é só uma simulação aqui, tá? Então já salvei aqui, ó, exemplo de tese de doutorado. O
que eu faço? Eu espero para ler o arquivo. E você vai ver o que vai rolar. Ele vai fazer uma análise de conteúdo, ok? Espera só um pouquinho que ele está carregando e depois que ele carregar, eu clico em leia o arquivo. Então lembra, ó, já terminou, leia o arquivo, tá? E aí ele vai ler o arquivo e já vai fazer o parecer. Isso daqui você pode fazer seja para o seu capítulo da tese, para o seu tópico da tese ou para a tese como um todo. Felipe, qual momento você recomenda? Eu recomendo, pelo menos, você fazer para os capítulos e depois para a tese como um todo. Por que que é importante fazer para a tese como um todo? Que ela é obrigatória, tem que ter, para justamente a visão integradora. Então, olha aqui, ó. O primeiro parecerista que ele adota, revisão estrutural e metodológica. E ele está aqui, gente. Ele está analisando um documento. Deixa eu abrir aqui o documento, eu vou te mostrar ao vivo o tamanho do documento. Deixa eu abrir aqui para você ver quem sabe faz ao vivo. A gente não tem nada a temer. A gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Deixa eu só desidentificar o autor, porque não importa para gente quem é o autor, né? O que importa é a tese. Vou aqui mais para o sumário, quem não aparece o nome de autor. Vamos lá. Olha aqui o tamanho da tese. Cadê a tese? Pronto. A tese tem 203 páginas. Tá aqui, ó. Que a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Tá bom? Sobre mudança climática, coisa relacionada a clima aí. Tá? Catástrofe. Só boa notícia, né? Só boa notícia. Então, olha só. Tá aqui, ó. O primeiro parecerista, ele faz essa revisão estrutural e metodológica. Faz uma análise bem detalhada. Isso que é, e a treinada é diferente de a genérica, né? Você pedir para alguém que não é acadêmico analisar sua tese é diferente de você pedir para um acadêmico. Então, você pedir para o Gemini analisar sua tese, está de brincadeira. E ele faz as sugestões. Eu já vou te falar o que que você vai fazer com isso. Olha aí, ó. Correções. Uma coisa é sugestão, outra coisa é correção. Tá errado. Olha aqui, ó. No capítulo 1, olha o nível de detalhe. Mudança climática é usado consistentemente, mas há uma inconsistência com traduções inglesas. Climate change versus mudanças climáticas. Olha só isso. Figura 1 da página 46 está com a legenda incompleta. Gente, o negócio é um raio-x. Reformule a página 76 no início do capítulo 2 para transitar melhor do capítulo 1, porque está uma mudança brusca entre o 1 e o 2. Isso aqui muda, evita repetição. Olha que massa. Referências, faz sugestão de referência para o cara ler. Agora, olha isso. Ele vem com um segundo parecerista. Revisão teórica e impacto científico. Olha a diferença aqui. Aí ele vai fazer uma análise do quê? Da tua teoria e dos seus resultados de pesquisa. Olha como é que fica diferente. Tá claro? Então isso é muito poderoso. E fica com essa informação que eu ainda vou te explicar mais coisa. É só o início. Muito poderoso esse robô. Então essa é uma primeira maneira, que é a maneira que você geralmente mais usa, né? Justamente a maneira do peer review. A segunda coisa que você pode fazer, aí eu no momento final da tese, eu sugiro, é a revisão ortográfica e gramatical. Olha só, nós temos esse robô, corretor linguístico e textual, e ele vai focar em quê? Em reescrever o seu texto do ponto de vista linguístico e textual. É melhorar a ortografia e gramática. Ele não vai fazer nenhuma outra coisa que não seja isso. É ortografia e gramática. Então você não vai ter nenhum problema mais de um texto que tem erros ortográficos e gramaticais. É só colocar aqui.
Terceira coisa, formatação de referência. É um outro problema de revisão que as pessoas têm. Elas não formatam referência adequadamente. Você pode trazer para o robô de formatação de referência e ele formata as referências para você. Lembrando, referência é diferente de citação, né? Citação vem ao longo do texto, referência vem no final. A gente está falando aqui de formatação de referência. ABNT, APA, etc. Você trabalha aqui. E mais uma possibilidade, o robô parafraseador. O robô parafraseador, ele é diferente do peer review. O peer review é para revisão geral do texto. O robô parafraseador é para revisão pontual do texto. Por exemplo, eu chego aqui e falo: quero que você expanda o texto abaixo para 1.500 palavras e traga exemplos concretos, mundiais e brasileiros para dar mais especificidade ao texto. Aí eu coloco o meu trecho específico e ele vai lá e expande para mim. Ó. Olha o tamanho disso. Muitos de vocês querem o seguinte, ó, reescreva. Mas reescreva com base em quê? Aí você está usando uma IA genérica, ainda pede reescreva. Você precisa ser específico, só que muitas vezes o mestrando e doutorando não sabe o que é para fazer. Então você precisa fracionar isso em dois momentos. O primeiro momento de identificar o que é para fazer, peer review, correção gramatical, formatação, blá blá blá, e depois você pede para ele reescrever. Então, o parafraseador, ele é um excelente momento de reescrita pontual. Olha só um outro exemplo. Quero sua ajuda no sentido de trazer exemplos concretos de experiência de inclusão com alunos com deficiência em química para inserir nesse parágrafo. Por quê? Porque a banca diz que faltou aí exemplo. Quero que reescreva o parágrafo em 1.000 palavras e insira o exemplo. Aí ele reescreve em 1.000 palavras e escreve o exemplo. Eu posso pedir para ele ampliar, reduzir, exemplificar, substituir, retirar, tudo isso. Tudo isso aqui dentro. Então, veja que são tipos de revisão diferentes. Agora, o que será revisado? Várias coisas. E você precisa fazer isso em camadas. Parte teórica vem primeiro, tá? Depois vem a parte empírica, os resultados. Depois vem a parte analítica. Geralmente, dentro de uma tese, uma dissertação, é o quê? A parte de discussão e de propostas. Depois vem a correção ortográfica gramatical. E depois vem a formatação. Qual é o problema que eu vejo por aí? O cara ele quer fazer revisão, ele começa pela formatação. Aí depois ele muda lá na página 173 uma citação lá e aquela citação não. Aquele autor saiu da tese, que ele deletou aquela citação. Aí a formatação dele está errada, porque tem um autor que na verdade não está mais na tese. Então, existe uma hierarquia de revisão para que ela seja eficiente. Teórica, empírica, analítica, correção e formatação. Se você subverte essa sequência, você corre riscos, né? Pensa só, eu vou mudar aqui a parte analítica e depois eu mudo a teoria. Aí eu tiro três conceitos que são trabalhados na analítica, eu tiro três conceitos da parte teórica depois. Aí o que acontece? Lá na parte analítica aparecem esses conceitos que não são mais explicados na parte teórica. Olha só quantos problemas acontecem da falta de observância de um método de revisão, que é isso que eu estou te mostrando aqui. Um método. Vamos lá. E aí você vai usar os verbos de interação que eu já te mostrei aqui, né? Para revisar. Tá? Vou até tirar daqui para não ficar redundante. Os verbos de interação. Entendeu? Em todos esses momentos. Isso é a revisão retrospectiva. Porém, eu quero te chamar a atenção para um detalhe antes da gente ir para a revisão prospectiva.
Vamos voltar aqui no exemplo da nossa tese de doutorado, tá? Lembra do nosso exemplo aqui, do nosso parecer, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar uma sugestão dele aqui. Por exemplo, vou pegar isso daqui, ó. Vou pegar essa sugestão dele, aleatória, tá? Aleatória. O peer review, ele não só faz a revisão, ele faz a revisão proativa. Por exemplo, sobre a sua sugestão, ou melhor, vamos conversar sobre a sua sugestão. Aí eu colo a sugestão. Apresente três argumentos que podem ser trabalhados sobre isso. O que que eu estou fazendo? Revisão prospectiva proativa. Eu fiz a revisão prospectiva clássica, que é o que eu te mostrei até aqui, e estou agora fazendo o seguinte, pedindo para que o meu peer review faça as adaptações daquilo que ele próprio criticou. Olha que massa isso. Porque tem gente que pega um parecer do peer review e vai embora com ele. Não, pede para ele te ajudar na revisão e na incorporação daquilo que ele próprio sugeriu. Tá claro? Olha aqui, ó. Argumentos para modelar um tratado de migração climática com base no acordo de Escazú e cláusulas de mínimo existencial climático. Aí ele me traz esses argumentos aqui, olha só. E, gente, reparem, tudo fundamentado. Tem página, tem ano. Olha aqui. Estão vendo aqui algum parágrafo? Parágrafo não, travessão? Que as IAs genéricas é um monte de travessão para tudo que é lado, né? Estão vendo parágrafos com o mesmo tamanho ou os parágrafos variam o tamanho? Porque as IAs genéricas o tamanho é mais ou menos o mesmo. Olha isso. Então, o que eu pedi? Presta atenção aqui. Com base na sua sugestão, me sugira, me apresente aqui os argumentos. Ok? É essa a ideia. O que que eu posso fazer? Adorei. Agora, escreva os argumentos. Escreva o texto em cerca de 2.000 palavras, incorporando os argumentos e harmonizando com a tese. Então, mais uma vez, eu pego a sugestão dele, peço para ele argumentar para mim, e depois que ele argumenta, eu parto para a fase de elaboração daquela parte específica que ele sugeriu. Estamos juntos até aí? Eu só estou ainda no retrospectivo. Olha aí, ó, ele criou o tópico 3.4 sobre a insuficiência do direito internacional tradicional e algumas propostas do direito internacional das catástrofes para as migrações climáticas. E ó, aqui, ó, tem Trindade, tem Sarlet, né? Tem aqui, ó, tá citando normas, Acordo de Paris, o NFCCC, Macadam. Olha isso, olha a quantidade de citação. E ele gera para mim. Tá vendo? Show. Topzera, né? Até aí, tá claro? Porque a cereja do bolo ainda não chegou. Vamos nessa. Esse é o tipo de revisão prospectivo. O meu olhar é para o passado. Desculpa, retrospectivo. Meu olhar é para o passado. E existe a revisão prospectiva. Vamos lá. Vamos supor. Pensa a seguinte situação comigo. Já escrevi capítulos um, 2 e 3. Falta o capítulo 4. Cara, eu vou escrever esse capítulo do chão, só que eu preciso que ele dialogue com o 1, 2 e 3. E se eu pedisse para a IA considerar o meu um, 2 e 3
para depois ele escrever o 4. Eu já estou prospectivamente eliminando eventuais problemas de integração. Concorda comigo? Então, eu estou gerando um texto novo, prevenindo problemas de integração. E é isso que a gente vai fazer aqui. É a revisão prospectiva, é quando eu olho para frente. Com base no meu passado, no que foi gerado aqui, eu quero agora olhar para o meu futuro. E a gente vai fazer essa demonstração com o Super Agent para você entender. O Super Agent é uma IA para novos textos, para textos longos, com referências clicáveis. Porque tudo que eu fiz até aqui é o quê? Texto curto, texto mais rápido, texto para uma coisa aqui, uma coisa colar. Agora, eu preciso ter um momento formal de geração de texto. Não é só para um tópico, é um capítulo inteiro que eu preciso, tá? E eu preciso de algo longo com referências clicáveis. E aí eu tenho duas maneiras de gerar esse texto longo com referências clicáveis para fazer essa revisão prospectiva, ou seja, já prevenindo problemas num texto que ainda virá. Primeiro, eu posso gerar do zero, que é o natural, e segundo, eu posso gerar a partir de arquivos. Eu vou te explicar de uma maneira mais clara. Vamos aqui para o Super Agent. Gente, vocês vão entrar na nossa mentoria hoje, hein? A gente vai reajustar agora o valor, porque esse valor é de janeiro de 2025. E a gente, obviamente, vai reajustar. O imposto aumentou esse mês, né? 12,5% a mais. Vou até já deixar o link para você entrar na mentoria agora, enquanto você assiste aqui essa parte de revisão prospectiva. Vamos nessa. O que é o Super Agent? É uma IA para textos longos com referências clicáveis. Uma primeira maneira de fazer sou eu simplesmente pedir para ele gerar o que eu quero. Uma segunda maneira de fazer, tá vendo esse clipezinho aqui? Nesse clipezinho, eu clico e mando coisas para ele. Por exemplo, mando meu capítulo 1, meu capítulo 2. Mando o parecer desses capítulos, gerado aqui no Acadêmico 24 Horas. E mando o planejamento. Então, quando a gente fala de arquivos, o que eu posso mandar para ele? Textos anteriores da tese, tá? De partes anteriores, bibliografias essenciais para a- o novo texto. Posso mandar fichamentos meus, olha quanta coisa. E posso mandar o planejamento da tese. Tudo isso eu posso mandar antes de pedir para ele fazer algo. Então, vou fazer aqui um modelo mais simples, porque eu não tenho esses arquivos aqui, porque eu não estou escrevendo nenhuma tese agora, são os meus mentorados que estão escrevendo. Então, eu vou fazer do zero. Eu queria, para ser bem realista, que você me falasse aqui sobre uma tese de doutorado sua. O que a gente vai escrever? Fala aí para mim. O capítulo, tá? A gente vai fazer o capítulo aqui. Então, capítulo sobre três pontinhos, mas seja específico na descrição do capítulo, para ele te entregar exatamente o que você quer. Então, ó, Felipe, eu queria que escrevesse um capítulo sobre um, dois, três. Específico. Fala aí para mim, escreve aí, galera. Senão eu vou pegar o exemplo que eu peguei aqui dessa tese aleatória mesmo, tá? Posso também pegar, né, para ficar mais fácil. Vamos pegar aqui o exemplo, então. Ah, escrevesse um capítulo sobre redes semânticas e clubes de ciências. Show. Redes semânticas e clubes de ciências. Vamos lá. Curiosidade, ele vai ser um capítulo que teórico? Só para eu entender. Capítulo teórico, Edilene? Bota aqui. Para minha capítulo teórico, né? De doutorado sobre redes semânticas e clubes de ciências.
Show. E aí eu quero te fazer um convite aqui. Eu vou copiar isso que eu coloquei e vou colocar aqui no chat para você. Tá aqui no chat para você. E eu quero que você escreva exatamente isso na sua AI. Qualquer IA que você use, ChatGPT, Gemini, Perplexity, não importa. Escreva aí na sua IA e eu quero que você aperte Enter e compare a resposta da sua IA com o que eu vou te mostrar aqui, tá? Gente, a meta hoje é todo mundo entrando na nossa mentoria, tá? Todo mundo entrando na mentoria. Beleza? Enquanto isso, para ser mais realista, eu vou colocar aqui um relógio com cronômetro, que você vai auditar ao vivo quanto tempo eu vou demorar para fazer esse capítulo. Deixa eu ver aqui se vocês conseguem. Vocês conseguem ver aqui o cronômetro? Conseguem ver o cronômetro, galera? Bota aí. Sim. Consegue? Sim. Show de bola. Você vai auditar agora e ó, bota exatamente isso na sua IA, tá? Faz igualzinho e compara junto comigo. Para ser bem realista, eu vou apertar Enter e vou ativar o cronômetro e a gente vai ver ao vivo esse novo capítulo surgir.
5 minutos e 59 segundos, senhoras e senhores. E 11 milésimos. Quem aqui comparou? Quem aqui comparou? Que eu falei para vocês compararem aí com as suas IAs de preferência. 5 minutos e 59 segundos. Vamos auditar isso aqui? Vamos auditar para ver se isso é verdade ou não é. Primeira auditoria, vamos lá. Isso aqui é um texto profundo sobre redes semânticas e clubes de ciências, contribuições para a construção de conhecimento científico em contextos educacionais não formais. Então, vendo esses azuizinhos aqui, são citações, ok? Citações, olha aqui, ó. Eu clico, eu abro, ó, esse artigo científico aqui, ó, tá? Eu clico e eu abro, ó. E assim vai, ó. Mais um aqui. Tá vendo? Olha aqui. Artigo, gente. Um monte. Ó, passa aqui o mouse em cima. Você vai vendo, ó. Um monte de artigo. É só clicar. Você vê que não é achismo. Não é alucinação, igual essas IAs genéricas. Correto? Outra coisa, você tá vendo algum travessão aqui? Ó, vamos pegar esse exemplo aqui. Tem algum travessão? Igual essas IAs genéricas, repletas de travessão? Terceiro, estão vendo que tem parágrafo com tamanho menor, parágrafo com tamanho maior? Ó, pega esses três aqui, ó, tamanhos diferentes. As IAs genéricas são a mesma coisa, tá vendo? São a mesma coisa. Outra, vamos ler, tá? Veja isso daqui é linguagem robotizada. Construtivismo representa um deslocamento fundamental em compreensões sobre como a aprendizagem ocorre, movendo-se de concepções onde o conhecimento é transmitido de um educador para um aprendiz passivo, para concepções onde o aprendiz é entendido como um construtor ativo de seu próprio conhecimento. Toma referência! Essa mudança de perspectiva tem implicações profundas para com o design educacional. Particularmente, redes semânticas e clubes de ciência devem ser organizados. Dentro da perspectiva construtivista, o papel do educador não é depositar informação na mente do aprendiz, uma metáfora conhecida como banking model de educação. Ao contrário, o educador deve criar ambientes, propor situações desafiadoras, fazer perguntas provocativas, facilitador da interação social permite que aprendizes construam significados por si mesmos. Não é aquela coisa robotizada, isso daqui é o que se chama de escrita humanizada. Vamos continuar a nossa auditoria aqui. Aqui, quem sabe faz ao vivo, gente, né? Videozinho editado de Instagram, não. 57 referências, não é não? 57 referências. Vamos lá para o Word. Vamos ver o tamanho disso daqui. Tá gostando, Edilene? Curtiu? Entra na nossa mentoria. Vou colocar aqui, ó, no nosso Word. Coloquei aqui no Word. Na formatação que está, que é uma formatação simples, vamos ver aqui, ó, 18 páginas. Quem comparou? Deu quantas páginas aí? Quem comparou? Vocês não compararam, não, gente? Vocês vão assinar o Super End, vocês nem compararam para ver que o negócio é top mesmo? Cadê? Aqui já gerou, foi uma coisa reduzida. Olha aqui, 18 páginas. Agora, isso daqui está na formatação simples, né? Vamos colocar aqui, ó, Arial 12, espaçamento 1,5. Eu gosto mais de calibre, né? Mas tem de Jorge Arial. 28 páginas. 28. Vamos ver Times New Roman, contemplar todos os públicos. 26. E vamos na que eu gosto. Calibre. 27 páginas. O 28 tá sem nada. Então tá aí. Quem sabe faz ao vivo. Olha, a Edilene testou lá, deu 2 páginas. Aqui deu 28. Em quantos minutos? 5 minutos e 59 segundos. 5 minutos e 59 segundos, senhoras e senhores. Aí a pergunta que eu quero te fazer, você vai ficar de fora desse negócio? Você entendeu? Aí alguém poderia dizer, ai, mas e aí? Eu vou copiar e colar? Claro que não, você vai ler.
Você vai melhorar, você vai fazer a revisão, entendeu? Você vai trabalhar no seu texto normalmente. Só que você tem um ponto de partida. O que que é a te entrega? É um ponto de partida. Então, após a geração, o que que você vai fazer? Você revisa. Só que eu fiz um exemplo de geração do zero. Eu poderia fazer a partir de arquivos. Eu estou escrevendo o capítulo 4 da minha tese. Então, eu já entreguei os anteriores para ela. Ela já faz o raciocínio integrador. Ela já cita as coisas que eu quero que ela cite. Então, o trabalho de revisão fica ridículo, porque já sai um texto espetacular. Gente, isso não é normal. Eu gerei um texto de 28 páginas, com 57 referências clicáveis, em 5 minutos e 59 segundos. Não vai ficar melhor do que isso. Então, seja no primeiro exemplo, revisão retrospectiva, seja no segundo exemplo, revisão prospectiva, o ideal sou eu ter um checklist de revisão. Se você está usando as nossas IAs, Academy 24 Horas Super Agent, esse checklist já vem embutido, né? O que que são os pontos de atenção aqui? Título, introdução, capítulos, considerações finais e formatação. Esse é um checklist importante da sua revisão. Mas observa que olha a receita do fracasso. Olha aqui a receita do fracasso. O fracasso aqui. Que agora eu acho que vai fazer mais sentido para alguns. IA genérica, ChatGPT, Gemini, etc. Prompt genérico. Tese escrita sem método de escrita. A maioria dos mestrandos e doutorandos não tem método de escrita nenhuma, mesmo usando IA, tá? E aí, qual é a receita disso daqui? O resultado? Texto ruim. E o pior, um texto ruim de um autor que não consegue mais nem identificar qual é o problema. E eu não desejo que você passe por essa situação. Tá claro, pessoal? Faz sentido isso? Vou deixar aqui para vocês, vou deixar aqui para vocês, porque não faz sentido também você sair dessa aula sem dar os próximos passos conosco. Inclusive, deixa eu te fazer um convite aqui rapidinho. Esse convite, inclusive, a Gutiana já aceitou. A Gutiana que aceitou quando era mestranda. Aliás, antes de ser mestranda, ela ia se candidatar. Ela aceitou e depois virou mestranda, continua aceitando. E hoje ela é doutoranda e continua aceitando em design de moda. Esse daí é o dia que ela defendeu o mestrado. A Graciane de engenharia cartográfica também, mestre, já. O Elisângela, mestre. Então, você que deseja minha ajuda pessoal, Felipe, não dá, eu já entendi que não dá para sair daqui sem tua ajuda. Não faz sentido, porque no final do dia a conta é alta se eu seguir sozinho. Então, imagina você ter uma mentoria completa para acelerar sua dissertação ou tese, não somente com a escrita, mas em todas as decisões comigo pessoalmente validando. Eu lendo o seu texto, eu falando, ó, vai por aqui, vai por ali, age desse jeito, faz daquele jeito. Imagina você ter meu acompanhamento para todos os seus passos a partir de agora, com acesso ao nosso método em 10, que é o método de escrita acadêmica. Mas não é só um método, você vai ficar assim, meu Deus, é muito top isso. Sem depender de orientador, tendo o gostinho da independência. A gente sabe que tem orientador que não orienta, que tem orientador que é melhor a gente nem encontrar, e tem orientador que é comprometido, né? Então você está recebendo agora o convite para a mentoria ponto final com inteligência artificial, só que você está recebendo os benefícios de 2026, pagando o valor de um ano atrás. E a gente vai mudar esse valor. Vamos mudar o valor de tudo, não só da mentoria, mas de todas as IAs. Por quê? Porque o Brasil mudou o valor também. Aumentou em 12,5% os impostos. O Brasil fez uma reforma tributária que, ao invés de reduzir os impostos, aumentou. Então, a gente também vai aumentar tudo isso agora. Já era para ter aumentado, na verdade, mas a gente manteve para te aguardar, entendeu? E agora é o momento de você entrar. Você vai receber a mentoria ponto final, turma regular, que dura só 6 meses. Você vai receber um ano. E ainda vai receber aqui os melhores aplicativos que existem para acadêmicos. Você não precisa de nenhum outro.
Então, a sua chance de receber minha ajuda pessoal para iniciar ou finalizar, ela é uma mentoria para quem está no início, no meio ou no final. Com agilidade, qualidade de persuasão, sua dissertação ou tese, com método em 10. Então, a primeira coisa, você recebe o nosso método de escrita, tá? Método de escrita para você pegar e aplicar. Método completo, que é usado por pessoas de 20 mil pessoas diferentes, 47 países, de todas as áreas do conhecimento. Tem mais de 104 entrevistas na internet, mais ou menos uma hora, te dizendo: cara, o método em 10 mudou minha vida, né? Você vai ter aí o dobro de suporte, ao invés de 180 dias de suporte, 365 dias. Então, se você entrar depois na nossa mentoria, você vai para a turma regular, 6 meses. Aqui é um ano. Por quê? Tem gente que está no início e quer aproveitar a mentoria para antecipar a tese. Tem gente que está no meio, quer aproveitar a mentoria para resolver coisas que já fez e antecipar a tese para os próximos passos. E tem gente que está no final, que não quer se queimar, que quer zelar pelo nome. Porque, cara, você só se queimou uma vez no mundo acadêmico, você não se queima 2 vezes. É só se queimar uma vez que você não recupera mais. Então, suporte diário. De quem? Meu, não é de um estagiário. Todas as suas dúvidas, sem limite de dúvidas. Também vai ter mentorias mensais. 4 encontros, só que não são durante 6 meses, são durante 12 meses. Produção de escrita acadêmica comigo, desenvolvimento de estudos, Jucineide Carvalho, pedagogo que mais sabe de escrita acadêmica que eu conheço. Pesquisa qualitativa, Elaine Rabelo, professora da Kit University na Holanda. Pesquisa quantitativa, Fabiano Saldanha, professor da UERJ. Ou seja, você tem 4 doutores a partir de agora trabalhando para você. Esse encontro você pode tirar dúvida, pode receber feedback do seu texto. Você vai receber a gravação para rever, tá? Então, não se preocupa. Ai, primo, eu queria te perguntar, mas não pude ir. Você me pergunta todo dia na nossa comunidade. Você também tem 2 encontros individuais comigo, eu e você sozinhos, para resolver a sua vida. Se você está no início ou está no meio, geralmente é para planejar, para eu analisar o que você já fez. E se você está no final, é para eu analisar o que você fez, para eu programar a persuasão da sua banca, para a gente combinar até depois da sua banca para você publicar a sua tese, ir para outros caminhos, concurso público, aprovações e por aí vai. Você decide a pauta. Então você tem suporte diário, encontros de mentoria, encontros individuais. Você que tem problema de rotina, acabou esse problema. Gestão das leituras e da escrita e tecnologia para escrita acadêmica. 2 imersões. Você que não tem tempo, você que está sempre afogado, você que procrastina, acabou esse problema a partir de agora, né? Não sei se você tem isso, mas com certeza tem um amigo que tem esse problema, né? Com certeza tem um amigo. Pacote especial de curso de treinamento, porque tem gente que entra na mentoria, mas não é só para escrever dissertação ou tese. É para várias coisas acadêmicas. Para um concurso, para uma aprovação, para uma seleção, para uma internacionalização. Então a gente entrega um pacote especial de cursos e treinamentos para vários objetivos. Textos científicos, apresentações persuasivas, conversão, como converter a sua dissertação ou tese em artigos, como referenciar adequadamente, como desafogar leituras. Aliás, muita gente se queima aí no referenciar, hein? Nessa era da IA, vejo muita gente se queimando. Como fazer rede, como fazer resumo. Tá aqui. Certificado também, que aponta o seu comprometimento na mentoria, né? Certificado que aponta o seu comprometimento na mentoria. Inclusive, como eu tô aqui na internet desde 2014, né? Então acaba que muita gente já foi meu mentorado e sabe que alguém que faz minha mentoria fez um negócio sério. Isso daí é um atestado de seriedade, tá bom? Você vai receber o nosso aplicativo acadêmico 24 horas, não só a versão atual, mas todas as atualizações que ele tiver. Então você recebe já os 50 robôs atuais e todos que ele tiver, você já recebe sem pagar nada por isso. Ele, inclusive, pode ser usado em vários idiomas, não é só em português, você pode usar ele em inglês, espanhol, francês, seja lá o que for, alemão. E você vai receber o nosso aplicativo Super Agent. O Academy 24 horas é para uso cotidiano e o Super Agent para esse momento formal de geração de textos, tá? E aí você pode usar o Super Agent para esses momentos e você também recebe aqui. Ou seja, você recebe as 2 melhores IAs para acadêmicos que existem, né? E o Super Agent também, você vai receber todas as atualizações dele. Vai receber encontro de suporte dos aplicativos. Já temos encontro agora nessa sexta-feira. Nessa sexta-feira
já temos encontro, ou seja, as IAs que têm suporte. Gente, você que tem Gemini aí, ChatGPT, qualquer IA, manda lá um e-mail para ver se vão te responder. Manda lá, ó, precisava aí que vocês colocassem alguém aí para fazer um treinamento pra gente, para responder dúvida. Manda lá ver se alguém vai fazer. Pelo contrário, você tem que depois ficar contratando cursos para aprender a usar Gemini, GPT, seja lá o que for. Aqui você tem encontros de suporte com a minha equipe, tá claro? E isso tem um valor absurdo. Eu sei que você está sendo pressionado para publicar no seu mestrado, no seu doutorado. Então, se você entrar nessa turma especial da mentoria, Corpinho 2026 com preço de 2025, que vai acabar o preço de 2025, você ainda vai poder publicar numa das nossas revistas. Nós temos 5 revistas que representam as 49 áreas do conhecimento e você vai sair da nossa mentoria com uma publicação nos Estados Unidos da América. Seu texto pode estar em inglês, francês, espanhol, português e italiano. E aí você vai sair com a publicação aqui conosco. Com a diferença de que você não precisa pagar US$ 200 para publicar na nossa revista. Tá? R$ 1.072. Você recebe a publicação na nossa revista sem pagar US$ 200. E você ainda recebe o upgrade Fast Track. Isso daí é muito comum em revistas internacionais, em que a pessoa, se quiser que depois de aprovado publique rápido, ela tem que pagar um adicional. Você recebe já o upgrade Fast Track, você não paga o adicional que é de US$ 100. Então, você já sai prestando contas para o seu programa de que você tem um artigo publicado numa revista internacional, americana, séria. Isso vale muito. Cara, é uma mentoria que te dá acompanhamento, feedback, método, tecnologia e publicação. Muito top. E vai receber mais de R$ 1.200 em bônus. O primeiro é o GPS do método em 10, a demonstração do método em 10 visualmente, que você vai usar para qualquer texto, seus artigos, projetos de pesquisa. Você só precisa assistir a aula uma vez, depois você só aplica o GPS. E vai receber a gravação das mentorias no Em 10. Você me vê aplicando o método Em 10 múltiplas vezes na química, na física, no direito, nas ciências sociais e por aí vai. Você aprende nem que seja por osmose o método, tá? Então, vale ouro. Se você entrar durante a transmissão, isso significa que você que está aqui ao vivo é melhor decidir agora. Porque não é só uma questão do valor vai aumentar, nada disso não. É porque eu vou te dar presente se você entrar agora ao vivo. E não é presente furreca, não. Primeiro, treinamentos Scopus e Web of Science. Muitos de vocês o problema está no fato de que vocês não sabem fazer pesquisa bibliográfica. Operadores booleanos, strings de pesquisa, bases bibliográficas. E aí você tem uma pasta lá no computador, 1.000 artigos pra você ler, que você baixou. Mas na verdade tem que ler 30. Problema de busca. Ou então você tem lá uma pasta que tem 3 artigos. Ah, não achei nada, mas tinha 50. O problema está na busca. Então você vai virar um profissional da pesquisa bibliográfica. Também um outro bônus que eu vou te entregar se você entrar ao vivo, desafio do projeto de pesquisa. Por quê? Muitos mestrandos e doutorandos estão no início ou estão no meio, vão ter que escrever um projeto de pesquisa e estão se queimando nisso. E você termina o desafio do projeto de pesquisa, você vai fazendo passo a passo, o projeto está pronto. Então não tem procrastinação. E aí você traz o projeto para eu avaliar. E se você está no final, eu te recomendo assistir o desafio do projeto de pesquisa, porque tem sempre algo a mudar na sua metodologia. Você também vai receber, se entrar agora ao vivo, defesa de TCC, dissertações e teses com IA. Como criar defesas persuasivas com inteligência artificial. Para você encantar a banca. Você tem 2 momentos de encantamento. É o momento da qualificação e o momento da defesa. Para alguns, você tem 2 chances, então, de encantar. Para outro, você já se queimou em um. Você precisa recuperar seu nome no outro. Então aqui você aprende a ser persuasivo, a arrancar aplauso, a arrancar elogio na sua apresentação. E cada vez mais nessa época de IA, a apresentação importa. As bancas, eu treino os orientadores, né? Eu sou pago para treinar os orientadores. As universidades me contratam. Então eu treino os orientadores muito em banca. E esse é o momento de você entrar. Tá, então, ó, se você entrar agora ao vivo, vou deixar aqui o link. Tá aqui no nosso chat. Você recebe esses 3. Beleza? Vale ouro isso aqui.
Acesso ao conteúdo é durante um ano e não durante 6 meses. Não faz sentido você ficar de fora. O investimento é 3.997, tá? E aí, se você não aproveitar a condição, é isso daí. Só que você não vai pagar 3.997, você vai pagar 1.997, valor de janeiro de 2025. E vai aumentar. O governo federal aumentou, a gente tem que aumentar, tá? Então, dê esse passo agora. Dá 5,47 por dia, gente. Eu não sei quanto, se na tua cidade tem metrô, mas a passagem de metrô no Rio de Janeiro tá 7,90. Salvo engano, a passagem de ônibus no Rio de Janeiro tá 5,40. É quase uma passagem de ônibus. É muito pouco, né? Perto do nível de acompanhamento que você tem, feedback. Um bis, eu moro nos Estados Unidos, né? Eu tenho green card, moro aqui há 4 anos. O bis é 6,92, é menos que um bis. Não estou falando mal do bis, eu amo bis, eu sinto falta do bis. Aqui nos Estados Unidos não tem bis. Quando você vier me visitar aqui nos Estados Unidos, quer me dar presente? Me dá bis, tá? Mas é mais barato que um bis, entendeu? E você recebe tecnologia, acompanhamento, feedback, publicação internacional e principalmente você dorme em paz. Passa a ter segurança, direcionamento. Então aponta a câmera para o QR Code ou entre em carreiraacadêmica.com/barra PFDTIA-130 e dê espaço agora ao vivo, tá bom? Temos garantia de aprovação? Sim, porque a gente sabe que tem a galera que tem medo, né? Ai, Felipe, tenho medo de ser reprovado. Você está sendo mentorado por quem é criador de IA e não por um aventureiro de chat GPT. Então a gente garante o que a gente entrega. Siga o método e recomendações da mentoria. Foi reprovado pela banca na defesa final e mostrou que aplicou exatamente? Eu devolvo o seu investimento em R$ 1.000. Ou seja, qual pessoa nessa internet, qual pessoa nessa internet, vocês não estão vendo aqui não, gente, os slides? Qual pessoa nessa internet te garante que você vai ser aprovado? Se você não for aprovado, eu devolvo o seu investimento e te pago R$ 1.000. E aí? O risco, você não tem risco nenhum. É tudo para mim. Então você tem segurança, meu nome em jogo, você tem garantia de resultado e você tem um monte de mestrando, doutorando que já é mentorado meu, que já defendeu de todas as áreas do conhecimento. Mesmo que você precise começar do zero, não tenha experiência, não saiba nada de IA, não tenha tempo, orientador no Oriente, você seja de outro país, não importa. Essa mentoria é para você. Inclusive, quem não é do Brasil e tentar se inscrever e der algum problema no pagamento aí por causa de cartão e tal, é só avisar a nossa equipe e nós te ajudamos, porque nós temos contas mundiais, né? Que qualquer país do mundo democrático você consegue fazer transferência. Tá, então aponta a câmera aí pro QR Code ou entre carreiraacademy.com/barra PFDTIA-130. Felipe, eu já faço parte de outras mentorias e quero ingressar na mentoria ponto final. Ou eu fiz parte da Black, a Black aconteceu em novembro e dezembro, e quero adicionar a mentoria ponto final. É só falar com a equipe. Como é que você fala com a equipe? Tá aqui o site da mentoria, que vai aumentar o valor, né? Vou nem mostrar o valor aqui, porque vai aumentar. Aí você desce aqui embaixo, ó, tem um botão do WhatsApp. Aí você fala com a equipe. Então é só descer e falar com a equipe aqui, tá? Felipe, eu já faço parte da mentoria ponto final, turma regular. E quero adicionar o Acadêmico 24 Horas ou Super Agent. Fala com a equipe também e você vai poder adicionar. Felipe, meu caso é TCC. Nós temos a mentoria ponto final de TCC, que é a irmã gêmea da mentoria ponto final de dissertações e teses. Fala com a equipe também. Quando eu digo falar com a equipe, gente, fala agora, tá? Que a nossa equipe está aqui ao vivo para você entrar ao vivo. Felipe, meu caso é seleção. Seleção de mestrado e doutorado. Ainda não sou mestrando nem doutorando. Fala com a equipe que nós temos a mentoria de aprovação. Eu sou banca no Brasil e nos Estados Unidos e nós temos a mentoria de aprovação, tá? Isso, inclusive com garantia de aprovação. Só sai da mentoria aprovado. Felipe, eu já sou do Acadêmico 24 Horas ou do Super Agent
e quero contratar a mentoria. Fala com a equipe, tá? Então, só chegar. Felipe, deu ruim no pagamento. Tentei pagar e o cartão não passou, alguma coisa aconteceu. Fala com a equipe também. Só que, gente, se inscrevam agora, que eu estou encerrando. Só vou responder as dúvidas de vocês. Então, esse é o momento. A Kate falou com a equipe, é doutora em educação física. O Milvio falou com a equipe, é doutora em geografia. A Rosenice falou com a equipe, é doutora em educação. A Daniela falou com a equipe, é mestre em odontologia e já é doutora em odontologia também. A Rayana falou com a equipe e é doutora em meteorologia. Tá vendo a diversidade? O Renan falou com a equipe e é doutor em ciências biológicas. E o Darlan é doutor em direito. Então, só falta você dê esse passo agora. Vou responder as dúvidas para a gente se despedir. Tá bom? Vamos nessa. E se você tem algum senão, alguma coisa aí, uma pulga atrás da orelha para entrar na mentoria, é agora, hein? Tá? Pergunta agora. Posso adquirir só a Academia 24 horas? Pode. Dentro do site da mentoria, você tem a opção de garantir ou o Acadêmico 24 horas, ou o Super Agent, ou a mentoria que já vem com o Acadêmico 24 horas e com o Super Agent, tá? Então, se você garantir a mentoria, ela já vem com esses dois. Eu te recomendo, se você é mestrando ou doutorando, garantir a mentoria. Por que eu te recomendo? Porque a mentoria vai aumentar. Não que as IAs não vão aumentar, elas também vão, mas a mentoria vai aumentar bastante. As IAs vão aumentar um reajuste normal, anual, mas a mentoria vai aumentar bastante. Então eu te recomendo fazer uma forcinha e ingressar agora na mentoria, tá? Tá no YouTube? Não, não tô no YouTube. Deixa eu ver aqui. A gente pode pedir para ele, além de colocar as referências clicáveis, colocar logo no texto as citações diretas. Se você informar as citações diretas, sim. Lembra? Geração por arquivo. Eu mando a citação para ele. Você gera onde? No fichamento, no gerador de fichamento do Acadêmico 24 horas. Ó. Aqui. Deixa eu voltar lá que fica mais fácil de visualizar. Olha aqui, ó, o Academia 24 horas tem o gerador de fichamento. Aqui você gera todos os seus fichamentos, inclusive todas as citações. Olha aqui, ó. Vê a citação direta. E depois você alimenta ou a Academia 24 horas ou o Super Agent com essa citação, tá? Gente, não saia desse encontro sem garantir ou o Super Agent ou a Academia 24 horas ou a mentoria ponto final, hein? Porque vai aumentar, a gente está segurando tudo isso, o valor de 2025. A gente já está em meados de janeiro. Não faz mais sentido. Que essa conta é alta para gente, 12,5% a mais de imposto. Como adquirir o Super Agent? É só entrar no site da mentoria que você garante Super Agent, se quiser. Mas eu recomendo garantir a mentoria porque o Super Agent vem grátis, né? Olha, a Edilene comparou, gente. Ela gerou no chat GPT, deu duas laudas o texto. Aqui a gente tirou 28. É covardia. Não faz sentido a pessoa sair desse encontro sem dar esse passo. É tudo que eu preciso. Só chegar, Poliana. Entra agora ao vivo porque vai aumentar. Esse capítulo gerar por IA pode gerar, utilizar referências com diversos autores divergentes com método de pesquisa escolhido. Keila, é só você pedir para não gerar, entendeu? Se você pedir para não gerar, não gerou. Eu estou aqui numa simulação, entendeu? Gere, ao escrever o artigo, eu quero que você trabalhe autores que têm convergências. Tá tudo bem? Isso daqui é uma simulação, ok? Agora, Keila, gera aí no chat GPT, no Gemini, vê se chega aos pés do que a gente fez aqui. Não chega. Gente, vocês têm a bênção de entrar na melhor mentoria para mestrando e doutorando, com as melhores IAs para acadêmicos, na melhor condição possível. Essa mentoria existe com esse nome desde 2020.
Se você deixa passar, você ainda vai ser bem-vindo. Nós estaremos aqui amanhã, estaremos aqui daqui a um ano, se Deus permitir. Mas você perdeu a melhor condição. O que você usou foi a Academia 24 Horas, aqui está mostrando três apps. Não, você tem três opções. A primeira opção é você garantir só a Academia 24 Horas. A segunda opção é só o Super Agent. E a terceira opção é a nossa mentoria, que vem com eles dois, que é o que eu recomendo você fazer uma força para garantir. Eu vou começar a escrever meu projeto para o doutorado. Qual indica? Deixa eu entender, Bruno. Você já é mestrando ou doutoranda? Se você é mestrando e doutoranda, mentoria ponto final. Agora, se você vai se candidatar ao mestrado, doutorado, aí é a mentoria de aprovação. Basta você falar com a equipe e a equipe vai te ajudar, tá bom? O seu caso é seleção ou você é mestrando ou doutorando? Você já fez o mestrado, você vai se candidatar ao doutorado, né? Então, a mentoria de aprovação. Isso, show, mentoria de aprovação. Fala com a equipe agora, porque nós temos garantia de aprovação. Você só sai da mentoria de aprovação aprovado, tá bom? Galera, tô liberado. Não temos mais perguntas. Ah, deixa eu ver aqui, tenho aqui no Q&A. Deixa eu ver aqui. Tem que ver o seu prompt, tá, Anonymous? Aí só dá para fazer análise olhando o seu prompt para saber. Quando será criado o robô humanizador de escrita? Na verdade, o robô humanizador de escrita já existe. Aliás, ele existe, ele já tem até idade, já tem 2 anos ele. Dentro do Acadêmico 24 Horas, todos os robôs já são humanizadores de escrita. Mas para você usar um texto produzido fora dele e humanizar, é o robô parafraseador. Olha aqui, ó. Vamos ler. Sou expert em reescrita, reformulação textual com precisão, fluidez e adequação ao seu contexto. Reescrever da melhor maneira, mantendo o significado original, mas com melhorias de tom, estilo e estrutura. Reescrevo o texto com qualidade. É ele aqui, ó. Eu escolho inclusive o tom. Fluência, mais simples, mais criativa. É só falar para ele. Todos os nossos robôs têm instrução, gente. Por que que a gente coloca a instrução? Para ser bem autoexplicativa, só a pessoa olhar por aqui. Mas todos os nossos robôs já são de escrita chamada humanizada. O Super Agent também. Tem alguma escrita robótica aqui? Repleta de travessão, com aqueles conectivos manjados. Além disso, além disso, além disso, além disso. Gente, eu só chamei vocês para melhor possível. Não tem nada parecido, tá? Show de bola? Beleza? Tô liberado, pessoal? Ah, deixa eu ver aqui mais pergunta, desculpa. Se eu coloco um exemplo de referência bibliográfica, a IA grava, coloca onde? Você coloca aqui no clipsezinho? Se for no clipsezinho, sim, ela grava. Mesmo que você abra um outro chat, se você citar aquele arquivo que você enviou, no caso uma referência, ela grava, tá? Explico, as referências da minha dissertação devem ser feitas por um manual da Pontifícia do Vaticano. Eu coloco uma referência, depois o robô vai se guiar pelo exemplo. Se você mandar para ele, tá? As regras de referências do Vaticano e pedir para ele organizar as referências de acordo com essas regras, e essas regras estiverem claras, ele vai organizar. O problema é que às vezes as pessoas mandam um negócio completamente absurdo, fora da realidade, e aí a IA não vai entender o que a pessoa quer. Sempre a culpa é nossa, de não ser claros em relação ao que a gente quer ou pedirmos algo que a gente não forneceu para a IA, tá? Mas se você for absolutamente transparente e clara, informando a IA sobre exatamente o que você quer, ela vai te entregar. Vou organizar minha escrita da dissertação. Show de bola. Seja bem-vinda, Lúcia. Tô liberado, galera. Essa é a sua última chamada para entrar na nossa mentoria ponto final, hein?
aqui ao vivo. Deixando aqui. Beleza? Show de bola? É isso. Meu povo, tamo juntos. Muito feliz em estar aqui com vocês. Sejam super mega ultra bem-vindos à nossa melhor mentoria com os melhores aplicativos e principalmente parabéns, porque você que está adiando entrar na mentoria, deixa eu te falar uma coisa. Se você não entrar, a tese sai. Se você não entrar, você tem qualidade de vida? Você vai tirar férias de verdade ou férias de mentirinha para escrever a tese? Você vai dormir 8 horas por dia ou você vai dormir 2 horas da manhã para acordar às 6 porque você tem que escrever a tese até de madrugada? Você vai ficar seguro de que você usou uma IA que de fato é uma IA autoral ou você vai chegar na banca com aquele perigo de ser reprovado? Você vai ter segurança, vai ter tranquilidade. Na hora que você deitar no travesseiro, você vai dormir ou vai ficar afoito, preocupado? Muita gente pensa assim: ah, existe um custo de fazer. Mas e o custo de não fazer? Às vezes é tua saúde mental. Às vezes é teu nome. Às vezes é você devolver a bolsa. Às vezes é você todo esse investimento que você fez de tempo e por água abaixo. Então quero te convidar a refletir sobre uma coisa muito importante, o custo de não fazer, o custo da inércia. Ele geralmente é muito maior. Te digo por experiência própria. Eu já senti muito esse gosto amargo do e se. E aí o e se vem mais caro daqui a pouco. Então, tamo juntos, galera. Sejam bem-vindos à nossa mentoria Ponto Final, Dissertações e Teses com o IA. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.